Olá, sejam bem-vindos. É mais um Mandato em Foco, começando aqui na TV Câmara, espaço onde a gente convida os vereadores aqui do Legislativo Rio-Grandino a estarem conosco e a falarem um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido, especialmente nesse ano de 2023. Hoje conosco a vereadora professora Diaco Yara. Seja bem-vinda, obrigada pela presença, vereadora. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho, sobre o meu mandato e todos ficarem cientes do que vem ocorrendo. Bom, a gente sabe, como a senhora tem as suas referências toda na educação, tem um trabalho muito forte nessa área, São várias áreas que a senhora acaba lutando, mas a educação, a gente gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje falando sobre isso. E não tem como fugir, segurança nas escolas, inclusive a gente teve essa audiência pública realizada aqui na Câmara de Vereadores. Ontem nós tivemos essa audiência pública que eu não pude estar, porque quando foi marcado eu já tinha compromisso nessa data, que é o meu compromisso religioso, que eu também converso, e acabou se tornando também uma das bandeiras. Mas a questão da segurança nas escolas, por parte da nossa Secretaria de Mobilidade, com o Major Castro, ele vem tomando todas as medidas cabíveis, porque hoje nós não temos guardas para todas as escolas. Mas eu, como ex-gestora de escola, e por ter estado 32 anos dentro de escola como professora e como gestora, eu vejo que o mais importante e algo que eu venho batendo constantemente é termos professores dentro da sala de aula. Nós não podemos ter falta de professores como nós estamos tendo. Inclusive, esse é um diálogo que eu venho constantemente com o nosso prefeito, com o executivo, para fomentar essa questão que nós temos que ter os nossos professores. O professor dentro da sala de aula e com a sua formação garantida, a formação continuada, o professor consegue detectar mudança de comportamento no estudante. Detectando essa mudança de comportamento, ele consegue encaminhar para a orientação escolar para tomar todos os encaminhamentos necessários. As nossas unidades que não têm orientação, geralmente o próprio gestor faz isso. Traz a família e conversa para ver o que está acontecendo e quais as medidas que irão ser tomadas. Então aí tu já vai vendo e vai solucionando, dando os encaminhamentos que são tão necessários. Porque quando nós somos abordados por alguém, por um psicopata ou por uma pessoa que vem construindo um ataque, essa pessoa, ela cuida os mínimos detalhes da escola para entrar numa brecha. Agora, quando é algo que ocorre por um aluno por um estudante daquela unidade, a escola consegue detectar. O de fora é muito difícil, mesmo com o guarda, porque ele vai arranjar um jeito de ir para o enfrentamento com esse guarda. Agora, dentro da escola, que é onde nós temos os maiores problemas, nós temos que ter garantidos professores e a formação continuada. Por que a formação continuada? Para quem está em casa poder entender. Porque é nesse momento que nós vamos investir em cima daqueles problemas que surgem na comunidade, como o bullying, que é algo que gera também um transtorno num estudante, num jovem, num adolescente, que pode vir cometer um crime. As questões de racismo, que muita gente diz, entre aspas, que é mimimi, mas que não é. São assuntos que ocorrem no nosso cotidiano e que refletem dentro da escola e nós temos que trabalhar. Porque a escola é um espaço pulsante, é um espaço com movimento, é um espaço eclético, é um espaço onde tem diferentes formas de se pensar. E é em cima disso, juntamente com a comunidade, que se constrói o pedagógico de uma escola, ou deveria ser. O correto é isto. E para isto, nós temos que ter recursos humanos garantidos dentro de nossas unidades. Mas dentro da sua fala, a senhora também valoriza muito o trabalho dentro de casa, valorizando a família e a comunidade. Bom, aí já é uma outra questão. A família é a família. A escola nunca vai substituir a função da família. A escola detecta problemas que existem na comunidade e vai fomentar essas questões. Agora, a família é a família. Essa aí, ela é fundamental. Então, muitas vezes, inclusive na última escola que eu fui gestora, na escola Wanda Rocha Martins, algumas vezes nós
conversando, a equipe diretiva, nós vimos a necessidade de fazer, a orientadora escolar, fazer um chamamento de algumas mães que tinham crianças com deficiência. Porque aquilo é uma questão que afeta toda a família e que muitas vezes a mãe não sabe o que fazer. Então nós temos que ter esse olhar enquanto escola, nós temos que ter esse carinho, nós temos que fazer esse acolhimento. Então nós fazíamos um bolinho, um chá com bolo, e as mães vinham e conversavam com a orientadora educacional. Algumas vezes nós chamávamos também algum estudante de psicologia ou algum grupo de estudantes de psicologia para nós abordarmos e trabalharmos aquele tema que nós estávamos detectando que estava trazendo preocupação para aquelas famílias ali envolvidas. Tá? E voltando à questão da violência, às vezes nós temos turmas que são mais violentas ou que têm problema de disciplina. Então a parceria com as nossas universidades, ela é fundamental e nós aqui somos riquíssimos nisso. Nós temos uma universidade federal e nós temos a universidade particular. Então nós vamos atrás, conversamos, as nossas orientadoras vão, conversam e eles vêm desenvolverem um projeto dentro da escola, onde esses alunos, eles colocam para fora aquelas suas dores ou até mesmo as inquietações, né, do cotidiano. Isso é escola, isso é escola. E foi por esse trabalho que hoje eu estou aqui, né, porque eu me elegi por ser professora, diretora, gestora de escola e a minha comunidade me elegeu. Por resultados, mas para isso nós temos que ter os recursos humanos. Vereadora, a senhora está falando aqui sobre recursos humanos, sobre ser um espaço acolhedor. E aí a gente não pode fugir, é claro, da parte estrutural das escolas, né? Porque esse acolhimento também faz parte, né, de toda a estrutura, o que a escola vai oferecer e como vai receber esses alunos e os demais da comunidade escolar. Eu vejo ainda alguns colegas falarem que temos ainda muitos problemas estruturais. Temos sim, mas nós tivemos grandes avanços em relação às estruturas nesse governo. Isso nós não podemos deixar de falar ou dizer que seja uma inverdade. Não, nós tivemos muitas melhorias, né? Nós tivemos já ginásios de escolas que foram entregues, né? Tivemos escolas que estavam em encaminhamento para serem entregues e foi terminado agora, foram todas entregues. A Escola Wanda Rocha Martins mesmo, algo que nós lutávamos, que era por um ginásio para a ginástica artística, né? Porque a ginástica artística hoje do Wanda é uma referência no município, que é um trabalho desenvolvido pela professora Vanessa Xavier, até inclusive no final do ano passado eu dei o título para ela de cidadão rio-grandino, porque ela é pelotense, né? Mas é uma cacidense, na realidade. A equipe acaba competindo até fora aqui da cidade. Não, eles vão para Porto Alegre, títulos estaduais. Competem com agremiações particulares e as meninas, todas elas são classificadas, né? Nós temos meninas no ranking estadual e que são de escola pública. Isso que é o bacana, né? É mostrar que o público dá certo, sim, né? Que o público dá resultados positivos, né? É isso que nós temos que enfatizar. E aí entra a valorização do profissional também, né? Nós tivemos no primeiro ano do governo do nosso prefeito Fábio de Oliveira Branco, nós tivemos, ele conseguiu, né, dar o piso. Primeiro ano, acho que foi o ano passado, desculpa. Conseguiu dar o piso que teria que ser pago em relação a 2019, que nós não recebíamos, né? No final do governo dele, anterior, lá em 2012, nós ficamos recebendo. Depois nós continuamos no governo seguinte. Aí no governo seguinte, acho que foi até 2015, 2016, e depois não tivemos mais, o executivo não conseguiu. E agora o prefeito nos deu. Bom, agora com esse novo piso, ele ainda não conseguiu chegar, né, nesse novo piso. E até porque agora também terão que ser feitas nomeações de professores que nós precisamos. Mas é claro que o diálogo continua para que nós venhamos também a receber o nosso piso. E é uma das coisas que o nosso prefeito sempre quis respeitar, o piso dos professores, né? Tanto é que ele, ano passado, conseguiu colocar em dia. E agora, com a nova lei, nós realmente ainda vamos ter que correr atrás para que isso venha a acontecer, né? Mas as estruturas da escola, retornando, tem muitas escolas que precisam ser melhoradas também, né? Eu venho trabalhando com a Escola Dolores Garcia, porque é uma escola lá no Cassino que ela está muito pequena, né? Então, conversando com o prefeito, nós já vimos lá na rua 17 e estamos vendo para fazer pelo FNDE, né,
o projeto da escola para ser construída uma nova escola nessa outra área que é perto dessa, né? Mas que vai conseguir atender realmente o que a comunidade precisa e merece. Inclusive, aproveito para parabenizar o excelente trabalho da professora Márcia Bastos, que é a diretora, e toda a sua equipe. E no Wanda, então, já começou a obra do ginásio de ginástica artística, quase 700 mil reais, é um pouquinho mesmo, 690 e poucos mil reais, né? Onde as gurias vão poder realmente trabalhar, porque lá nós temos as paralelas, nós temos os cavalos, as gurias fazem as piruetas e voam, e batiam com a cabeça no forro, né? E caíam. Então, com esse novo ginásio, as meninas e os meninos vão poder desempenhar essa modalidade, que é uma modalidade até tida como cara, né? Vocês vejam bem, nós temos várias escolas particulares e eu acredito que nenhuma delas desenvolva essa modalidade de esporte. E o Wanda desenvolve, temos outras unidades que desenvolvem também, o França Pinto, o Bucos, enfim. Mas o Wanda realmente se tornou uma referência em relação a essa modalidade e algo que eu sempre investi, que eu acho fundamental, até para minimizar essas questões de violência, é o esporte. O esporte ele é fundamental dentro da escola. O atletismo, o futsal, o basquete, o voleibol. Eu sei que algumas pessoas que me ouvirem vão dizer assim, poxa, mas na minha não tem nada disso, né? Mas temos que trabalhar para que venha a ter. Porque é fundamental, ocupa o jovem, ocupa ele, né? E invernadas, nós tínhamos invernada, banda, né? E fora as parcerias com as nossas universidades, que nós podíamos ir atrás também enquanto gestora, né? Nós tínhamos aula de espanhol à tarde, feito por uma professora, uma menina que estava estudando, já estava terminando, né, uma profissional, foi lá para a nossa escola e desempenhou por 6 meses e depois mais 6 meses. Então isso aí dá qualidade, isso aí, investir na educação é investir com o fim da violência. Essa é a questão. Nós não precisamos tornar as nossas escolas presídios. Nós temos que dar mais movimento às nossas unidades escolares. Vereadora, da educação passando pela saúde, gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos telespectadores e internautas com relação ao seu empenho para a área da saúde, um equipamento que a Santa Casa está necessitando. Em relação à saúde, são várias abordagens e várias demandas que chegam no gabinete e nós vamos desenvolvendo com a nossa secretária de saúde, a enfermeira Zé Leonária, que por sinal nunca nos deixa sem resposta, né? Mesmo que ela não tenha como solucionar, ela dá todos os encaminhamentos, uma pessoa muito benquista por todos. E hoje eu conversando, eu fui chamada, né, o nosso gabinete foi chamado pela doutora Júlia, que é responsável pela maternidade na Santa Casa, e ela deu um novo olhar para a maternidade, ela deu um encaminhamento diferente dentro da maternidade, uma humanização, um acolhimento àquelas mulheres, né, aquele respeito, aquele carinho que toda mulher tem que ter, né. A doutora Júlia é uma médica jovem e traz esse querer. E por incrível que pareça, eles não têm um MAP que custa 20 mil reais. O hospital universitário tem, mas a Santa Casa não tem. Então eu venho atrás para tentar conquistar isso, porque muitas mulheres, quando estão com problemas, têm que se deslocarem ali com as suas dores para irem até o hospital universitário, enquanto que já poderiam ser atendidas ali na Santa Casa, né? Então a doutora chamou, mostrou, eu já vinha conversando com o assessor do nosso vice-governador, né, o Janir Branco, para ver essa questão. Agora vou conversar com o presidente da Câmara, o vereador Júlio César, porque de repente saia por aqui pela própria casa, né, para que possa dar mais qualidade a essas mulheres que chegam na maternidade, que teve fechada por um tempo, né, e que agora está lá funcionando a todo vapor, mesmo com algumas precariedades, os funcionários procurando dar esse olhar, né, esse acarinhar, e que pode ser qualificado com esse equipamento que é relativo a outros equipamentos, né, se torna até pequeno, que é 20 mil reais. Perfeito. Vereadora, queremos agradecer, sabemos que seu trabalho é amplo, né, teríamos ainda que passar mais tempo aqui falando, mas por hora, muito obrigada e a TV Câmara à disposição. Eu que agradeço e quero colocar à disposição meu gabinete 14, está aberto das 8 da manhã até as 19 horas, não fecha ao meio-dia. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer indagação, podem se dirigirem até o meu gabinete. Terei o maior prazer de recebê-los, bem como os meus assessores que falam a mesma minha língua. Obrigada.
Tá certo, essa foi a vereadora professora de Acuiara conversando conosco aqui no programa Mandato em Foco. A gente está com toda a programação aberta para você poder nos acompanhar através da TV e também através dos canais das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também no Instagram. A gente volta na próxima edição.